Brasil é uma potência agrícola mundial hoje. É bom sempre dizer que por trás da gôndola do supermercado tem um enorme país continental. Existe ou não existe aquecimento global? Eu não sei. Fixação de carbono, tu não enxerga isso. Porque o Brasil, ele não é problema, ele é solução. Descobriram a agricultura tropical, muito bem fundamentados por tecnologias dessa grande Embrapa. AgroPlus é o seu podcast do agro. Temos o grande objetivo de trazer informações, conhecimento de qualidade que possam trazer à sociedade brasileira o conhecimento correto e a informação ideal sobre o que é a agricultura brasileira frente ao nosso país e ao mundo. Estaremos hoje, então, convidando e debatendo com um ícone aí do agronegócio que vai nos trazer informações não só do ambiente interno, mas também do ambiente externo. Agradecemos a sua audiência, já convidamos que você curta o nosso canal AgroPlus Podcast no YouTube, nas redes sociais, Instagram, e venha conferir, né, Rui, questões que vão alavancar o seu conhecimento e, de fato, nos posicionar com resultados e informações efetivas sobre a nossa agropecuária. Rui. Gedeão Silveira Pereira, né, presidente da Farsul, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, e vice-presidente da CNA. Gedeão, é uma satisfação para nós termos você aqui como convidado, abrindo um pouco da sua experiência, né, não só do estado do Rio Grande do Sul, como também nacional e internacional. E nesse sentido, nós queremos já dar continuidade ao programa. Muito bem. Em algumas palavras, Gideon, resumindo um pouco, né, a sua história, o seu currículo, já te passando a palavra para você se apresentar, né, e o pessoal que não te conhece ainda, né, a tua história, você é gaúcho, então representa uma entidade fortalecida aqui no Rio Grande do Sul e também tem representação numa entidade nacional, então fique bem à vontade para se apresentar. Ok, quero cumprimentar Diogo e Rui, é um grande prazer, sim, estarmos aí com vocês no programa AgroPlus, e eu acredito até que muito oportunamente, porque na realidade nós sempre procuramos ocupar todos os espaços que nos são apresentados para podermos contar um pouquinho da realidade da agricultura brasileira como um todo. O Brasil é uma potência agrícola mundial hoje, eu diria que para o nosso consumidor, as pessoas que não fazem muita ideia, porque acham que o produto alimentar nasce na gôndola do supermercado, é bom sempre dizer que por trás da gôndola do supermercado tem um enorme país continental com uma quantidade infinita de produtores rurais para que tenha um abastecimento pleno da sociedade brasileira como um todo, e não só do Brasil, mas como do mundo afora. Bom, eu sou produtor rural, antes de mais nada, antes de ser presidente da Farsul, sempre fui e sempre serei produtor rural no município de Bagé, aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Já fui presidente do sindicato e associação rural da minha terra, de Bagé. Depois eu vim aqui para a diretoria da nossa federação, mas sem nunca ter deixado o campo, evidentemente. E sempre apostei muito em tecnologia, acredito muito em tecnologia. E, aliás, hoje a agricultura é um processo de altíssima tecnologia no país inteiro, diga-se de passagem. As melhores tecnologias do mundo hoje que estão à disposição do agronegócio, elas são implantadas no território nacional, seja sob o ponto de vista genético vegetal, genética animal, sob o ponto de vista máquinas e equipamentos agrícolas, sob o ponto de vista qualificação, melhoramento de solos, coisa que o produtor rural brasileiro investe muito. Portanto, nós temos hoje algo de ponto. E eu sempre acreditei nisso, na minha propriedade rural. Talvez, possivelmente, tenha sido isso que me trouxe, vamos dizer, até os dias de hoje, a presidência do nosso sistema Farsul Senar Casa Rural, e a segunda vice-presidência da CNA e diretor de mercado internacional da própria CNA. E, resumidamente, esse seria o meu currículo. Muito bem.
Aproveitando já essa situação, Gedeon, sabemos e participamos de alguns eventos anteriormente aí em momentos especiais, né, que o agronegócio acaba se reunindo, e a Farsul é um grande, né, gestor de unir sindicatos rurais no estado, participar e ajudar a promover eventos. Participamos também dias atrás, né, Rui, no evento Duas Safras, ao qual tem lá também a presença de vocês como apoiadores, enfim, dos técnicos que nos trazem muitas informações. Venho citar também aqui a grande importância que tem o trabalho de vocês através do setor das ciências econômicas, nos trazendo os indicadores, né, o projeto Campo Futuro, que também participamos. Assim, Gedeon, extremamente importante nós estarmos na cadeia produtiva do agronegócio, gerenciando através de indicadores. E muitos dos indicadores que nos pautam, né, Rui, tanto na universidade, nos nossos negócios, em comunicação com os produtores rurais e com a sociedade, eles derivam, então, de fontes fidedignas que vocês estão também nos contribuindo. Isso é muito importante citar aqui. Então, já com esse olhar e esse discurso, gostaríamos que você nos contasse um pouco como que foi a sua participação, como que você representou lá, né, o que você enxergou lá na COP27, esse grande evento aí mundialmente conhecido. Nem todos têm essa percepção, né, Rui e Gedeon, sobre o que é esse evento. Então, nós gostaríamos que você trouxesse a grande estratégia, o objetivo desse evento e qual é o peso do Brasil num evento onde que se fala muito que o Brasil é o celeiro, é o futuro do mundo na agricultura. Como você já citou, né, tecnologia é o primeiro passo. Então, ao redor de tudo isso, né, como que nós estamos posicionados, Gedeon, em relação ao mundo aí na agricultura, né, Rui? Uma coisa interessante também, Gedeon, como é que o Brasil é visto lá fora, né? Perfeito. Diogo e Rui, eu tinha me esquecido de colocar o meu Rui, porque eu sou médico veterinário também, né? Eu queria colocar a vocês que nada, absolutamente nada no país representa melhor o produtor rural, ou dá maior representatividade que esse sistema nosso, que é o sistema sindical brasileiro, que começa no sindicato rural. Nós somos mais ou menos entre 2 e 3 mil no Brasil, é um número 2.500, 2.600, algo assim. Somos 27 federações de agricultura, cada estado brasileiro, e nós estamos falando num país continental, que é o Brasil, tá? E temos a nossa CNA em Brasília, sede central, onde essas coisas todas, tudo que vai referente ao agro, circulam por essas entidades. E nós, a nossa Federação da Agricultura, a Farsul, já com 96 anos, é a federação mais antiga do Brasil. Eu até diria assim, para que as pessoas entendam, e por que a Farsul é a federação mais antiga do Brasil, né? Pelo aspecto de colonização, quando o agro, naquela época não se falava em agronegócio, quando chegou a pecuária, eu diria assim, que ela chegou na América do Sul através ali do Mar do Prata. Então eu digo assim, isso é uma onda que se estabeleceu a partir do Prata, Buenos Aires, Montevidéu. Ela foi num crescimento tanto para o sul do Prata como para o norte do Prata, e se nós olharmos assim, ó, a grande exposição de Palermo, a Palermo foi fundada em 1866. A seguir foi o Prado, 1888, se não me equivoco, ou algo parecido, e logo em seguida nós vamos ver as nossas associações rurais da fronteira com o Uruguai, fundadas nos anos de 1900, tanto é que o meu sindicato rural, a minha associação rural, é mais antigo que a Farsul, ela foi fundada em 1904, Sim. Então logo depois em seguida vem Farsul, já com 96 anos, então vejam que a coisa veio expandindo naquela época, à medida que a pecuária, não se falava em agricultura, a agricultura era algo de subsistência nesta grande região do mundo aqui, da América do Sul. Hoje, eu diria até que muito bem colocada, chamada Mercosul, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, hoje é o centro do Mercosul, eu diria assim. Então, esse é um fato histórico. Bom, aí nós vamos para as questões atuais que muito nos preocupam, sim, porque existe uma discussão muito forte. Existe ou não existe aquecimento global? Eu não sei. Eu ainda sou daqueles que estou pagando para ver, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sempre falo muito que eu nasci em 1948,
ouvindo meu pai falar na grande seca de 1942. Em 42, quantos milhões ou bilhões de pessoas seria na face da Terra? Eu não faço muita ideia, 2, 3 bilhões, possivelmente. Não se falava em aquecimento global, não se falava em mudanças climáticas, e essa seca foi tão grande que outro dia eu ouvi um relato aqui na pessoal da Lagoa dos Patos, e que a lagoa salgou até mostardas. Creio que nunca aconteceu isso depois de 42. Ela vem, cada vez que temos uma estiagem forte ou uma seca maior, ela salga até São Lourenço, é normal. Mas ela chegar aqui na região de Mostardas é muito raro. E outro dia vi relatos a respeito dessa grande seca de 42 que salgou a lagoa praticamente até Mostardas. Viu, Gedeão? Um detalhe Sim. interessante, o meu avô comentava também do mato que secava, cabeças Sim. de gado que morriam, um absurdo, aquela seca lá que foi histórica. E Então, nós vamos ter daqui uns dias um outro aniversário, que foi a nevasca de 20 de agosto de 1965. Eu estava na barriga da minha mãe e se falava, tem uma foto que eu estava vendo esses dias aqui em Passo Fundo, neve de 1 metro de altura aqui em Passo Fundo. 1 metro de neve, né? Bom, então nós não sabemos se houve uma interferência da atividade humana no clima ou se são ciclos do clima. Eu não sou expert, não sou técnico, não sou climatologista para chegar e termos esse tipo de informação. Apenas que nós estamos vivenciando algo que é palpável e real, que está acontecendo e com muita posição mercadológica, fundamentalmente. Isso é que eu vejo. Eu tive, sim, na COP27, em Sharm el-Sheikh, o ano passado, e realmente me pareceu algo bastante, eu diria assim, estranho. Não é uma coisa, porque nós estamos lidando com algo etéreo, não está lidando com algo palpável. Mercado de carbono, por exemplo, fixação de carbono, tu não enxerga isso aí. São coisas que as pessoas, a humanidade está levando efeito, estão criando de pano de fundo um grande mercado, que eu não sei se vai avante ou não vai avante, né? Países que são emissores, países que são solução, só que no pano de fundo dessa história toda, e por imposição europeia, estão criando barreiras comerciais ao avanço da agricultura brasileira. Quando o Brasil, fortemente atacado e com uma imagem muito negativa, não foi o caso da COP, viu? Esta COP desse ano, outros países se apresentaram com uma situação mais antagônica às posições colocadas pela COP. O Brasil não foi, vamos dizer, a bola da vez, felizmente, né? Porque o Brasil, ele não é problema, ele é solução. Só que quando a gente esmiuça e trabalha estas questões, eu diria para vocês o seguinte: o pano de fundo é mercadológico. Porque a União Europeia, a grande União Europeia, de passado 27 países, são 700 milhões de pessoas, eu diria que 700 milhões de pessoas ricas. Ali estão os maiores poderes aquisitivos do mundo, na Europa, assim como a Europa, Estados Unidos, alguns países árabes, e evidentemente que sofisticam muito o seu processo alimentar, são muito sofisticados, é verdade, e começam a impor exigências, porque a Europa já passou por 2 grandes guerras. Hoje estão com uma nova guerra, vamos ser claros. As guerras sempre estão no continente europeu, parece que faz parte da história da Europa, né? E o povo europeu passou fome, ao ponto que eles tiveram que, num determinado momento, para não passarem por essas grandes dificuldades, trabalharem com fortes subsídios em cima da agricultura europeia, sob pena que, se não tiver o subsídio, a agricultura europeia não se sustenta economicamente. Então, o produtor abandonaria o interior da Europa, obviamente, migraria para as grandes cidades deles. Agora, evidentemente que nesse meio tempo, nestes últimos anos, e eu falo para vocês, nos últimos 26 anos, que o Brasil começou a entrar no mercado internacional, ele já vinha com pequenas... O Brasil vinha sempre com café. O Brasil era assim, era Pelé e café. Era isso que era o Brasil lá fora. E carnaval. Olha, vamos ser claros, né? Então, tu tinha café, tu tinha alguns nichos de carne bovina, principalmente aqui do estado do Rio Grande do Sul. O Brasil Central praticamente não existia, mas a partir de 97, portanto, estamos falando anteontem,
o Brasil começou a pisar no mercado internacional. E o povo gaúcho, principalmente o povo gaúcho, e muito da região de vocês aí, do norte, metade norte do Rio Grande, descobriram o Brasil, saíram a fazer agricultura pelo Brasil lá fora, descobriram a agricultura tropical, muito bem fundamentados por tecnologias dessa grande Embrapa que nós temos, e temos uma excelente Embrapa aí em Passo Fundo, hoje dirigida pelo querido amigo Jorge Lemansky, mais o Giovanni Caé e toda Faé e toda essa turma da Embrapa aí, que eu não vou citar, senão vai faltar mais da metade, que continuam fazendo trabalhos espetaculares a partir das tecnologias da Embrapa. Possivelmente financiamento, crédito via Banco do Brasil, que foi a principal agente, hoje tem N agentes financeiros, mas naquela época foi isso aí, mais um pessoal qualificado que precisava sobreviver porque se sentiram apertados na metade norte pela questão de tamanho da propriedade rural. Eu diria que migraram, foram para cima, primeiro Oeste Santa Catarina, depois Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, hoje estão lá no Mato Piba, estão chegando em Roraima, com sucesso extraordinário, que transformaram o Brasil no maior produtor líquido de alimentos do mundo. Ninguém tem a balança comercial exportadora que nem a balança brasileira. Pois bem, quanto mais alto o pico, mais forte o vento. Não temos a menor dúvida. E quando o Brasil apareceu nesse cenário, ele incomodou os velhos players do mercado internacional, notadamente a Europa. Se vocês se recordam, não sei, acho que vocês eram muito jovens, você se lembra quando veio a carne de Chernobyl da Europa para o Brasil, que os frigoríficos daqui importaram, ficou famoso aquele período, nós recebíamos leite da Europa, nós recebíamos manteiga da Europa, nós recebíamos trigo da Europa, nós recebíamos muita coisa da Europa e de repente a coisa se inverteu. E a agricultura brasileira, ela quando se apresenta no mundo, ela é extremamente competitiva por um fato ímpar, porque só o Brasil, olhem bem, só o Brasil consegue fazer 2 e até 3 safras no mesmo hectare no mesmo ano. Coisa que a Europa não consegue, coisa que Estados Unidos não consegue, porque eles são clima temperado. Vejam bem, clima temperado tem neve no inverno. O solo congela lá por 4 meses em média, né? Exatamente. E o Brasil, com essa agricultura tropical, ele se apresenta com uma competitividade tremenda. Ninguém consegue competir em termos de qualidade de produto, antes de mais nada, e quantidade e preço competitivo. E isso incomoda a Europa, e realmente eles estão criando barreiras não fiscais, mas outro tipo de barreira, como as barreiras ambientais, etc., nesse sentido, para coibir o desenvolvimento e a competição desta agricultura. Gideon, um gancho nessa linha de pensamento que você está nos trazendo aqui para os ouvintes e os telespectadores em relação à nossa presença na COP27, um Brasil, agricultura, grande potencial mundial. Nós pegarmos assim, vem como uma pergunta, né? Acho que a gente assusta um pouco, né, os europeus, os americanos nesse sentido, porque se nós pegarmos a nossa previsão de resultado de colheita para esse ano é em torno de uns 315 milhões de toneladas de grãos, todos os grãos, né? Mais ou menos isso. Então, nessa linha de indicadores, nós tivemos acesso, que é público, né, a uma pesquisa da FAO, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, que aqui no Brasil, em 2018, gerenciou esses indicadores e publicou isso no início de 2019. Então, foi antes da pandemia tudo isso. Então, se tinha uma previsão de que então essas entidades muito renomadas, enfim, né, trabalhando gestão de riscos climáticos, política, geopolítica, não vai nos trazer também tendências, né, fora da curva. Então, qual que foi a tendência? Que o Brasil atingisse 300 milhões de toneladas de grão no ano 24 e 25, ou seja, a colheita 25, o fechamento. Então, veja que nós estamos em 2023, já ultrapassamos aí para aproximadamente 315 milhões, muito antes do esperado. E se nós voltarmos aí 20 anos atrás, nós tínhamos colheitas aí de 70, 80 milhões de toneladas de grãos. E aí acho que a gente pensa assim, né, Gideon? Em 20 anos, olha o que a agricultura brasileira fez, como você citou a tecnologia no campo lá, que você teve a presença na sua região e tem até hoje lá, qual que é essa evolução, né, de uma micro-região para o Brasil, para o mundo. Então, penso eu, né, Rui, que a agricultura a brasileira ela vem assustando esses números, né, o mundo, como você citou ali. Então, o Brasil ele é a solução e não parte do problema.
Então, acho que isso fica bem evidente nesses eventos, né, a ordem mundial, no sentido dessas organizações que estão ali reunidas, né, mundialmente discutindo estratégias de questões ambientais e produtividade. Né? Diogo, nós temos a previsão, é matemático, que as coisas continuando assim, desde que nós não tenhamos nenhuma revolução interna, algo que venha a prejudicar o crescimento e desenvolvimento da agricultura brasileira internamente, porque boa coisa dessas coisas negativas que estão acontecendo lá fora são apoiadas internamente. Não penso que vem só lá de fora, não. Negativo. Eu te cito o exemplo, essa questão amazônica, que estão queimando a Amazônia, que estão destruindo a Amazônia. Até o dia 31 de dezembro do ano passado, a Amazônia estava sendo destruída. A partir de 31 de dezembro, começaram a amenizar todos os enfoques a respeito dos incêndios amazônicos. Nós vimos nas grandes emissoras, principalmente numa delas, nos últimos 4 anos, incendiando a Amazônia todo dia. Hoje nem se fala mais em Amazônia. É uma questão ideológica. Exato. Lastimavelmente, auxiliado muito pelas ONGs, organizações não governamentais, segundo reza, muito patrocinadas pela própria Europa, para coibir o desenvolvimento da agricultura brasileira. Então aí nós vemos uma série de problemas a respeito dos incêndios amazônicos, a questão indígena, olha, o marco temporal que já foi determinado pelo Congresso Nacional, o STF está trazendo de novo, a questão quilombola, as questões ambientais muito fortes, e aí todo o território nacional, coisas que não contribuem para o desenvolvimento da agricultura brasileira e vão criando óbices, mas tem o apoio interno. Olha, a ministra do Meio Ambiente não falou que tínhamos 130 milhões de brasileiros passando fome e eu saio na rua e não enxergo esses brasileiros onde é que estão? Impressionante. Vamos ser claros? Há alguma coisa ajudada por interno, e isso apareceu, ficou muito claro na COP27. Olha, na COP27 tinham 3 Brasis lá dentro. 3 Brasis. Quais são os 3 Brasis? O Brasil que trabalha, que era o nosso estande, CNA, CNI, Apex, Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Agricultura, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e ainda está me faltando algum. Esse era o Brasil que trabalha. Tinha um outro Brasil, a Metros, que foi onde o atual presidente estava, foi lá, quando ele foi lá voando nas asas particulares e privadas, que foi um jatinho que o levou lá, ele não foi no estande das instituições principais, que efetivamente representam o trabalho brasileiro, mas tinha outra que eu apelidei, liderada pelo Helder Barbalho, que agora teve a cúpula de Belém lá, liderada por ele, que é os países que eu apelidei de países amazônicos, era outro mundo, que aí estava Amazonas, estava o estado do Pará, Mato Grosso, que não, e o Rondônia, que não compactavam com a ideologia deles, inclusive o governador do Mato Grosso teve no nosso estande, mas, eu acho que Piauí, Amazonas, Roraima, e Amapá, creio eu. Então eu apelidei. Qual era o mote deles ali? Ó? Era pegarem gorjeta, pegarem o que eles estão reclamando, e agora na cúpula que estava em Belém, o que eles pediram? 200 bilhões de dólares por ano? E isso lá o pedido lá era de 100 bilhões de dólares por ano. Vejam bem que os países ricos teriam que dar para os países amazônicos para conservarem a floresta de pé. E o que me preocupa, pelo menos agora nesta cúpula, ainda falaram, porque até então não falavam. E o que fazer com 40 milhões de brasileiros que vivem dentro da floresta amazônica? Vamos ser claros. Ninguém fala nesses 40 milhões de brasileiros pobres. Tu tira Manaus, com a Zona Franca de Manaus, que tem algum poder aquisitivo, e o resto que mora lá por lá. Então não se fala em desenvolvimento para a Amazônia, e o que está destruindo e fazendo alguma destruição no território amazônico é justamente a pobreza. Vamos ser claros. Porque as pessoas, ninguém gosta de ver o seu filho passar fome. Ele, se tiver que derrubar uma árvore para vender a madeira, ele vai fazê-lo. Então, eu não vejo costurarem soluções para a Amazônia. Isso
denigre a imagem da agricultura brasileira ao ponto do europeu achar que o Rio Grande do Sul está colado na Amazônia. É mais ou menos esses absurdos que a gente vê, quando não tem absolutamente nada a ver. E a agricultura brasileira que cresceu, e eu já tive, inclusive em Sinop, que já está na Amazônia Legal, de passagem, e Sinop tem uma agricultura simplesmente espetacular, de altíssima tecnologia, preservando a floresta, cuidando da floresta, desenvolvendo pessoas que estão lá. Sinop provavelmente hoje está com quase 200 mil habitantes em 40 anos. Olha, isso aí tem crescimento econômico vigoroso. Isso é solução. Isso é solução. Agora, o que fazer com a própria Amazônia, se não denegrir a imagem da agricultura brasileira, que não tem nada a ver. Só que a Europa, evidentemente, se aproveita desta situação. E ainda falando na COP, eu vou abrir um parêntese, o terceiro estande da COP era um estande que estavam todas as ONGs, e liderada por quem? Por Marina da Silva. Imagina. Então, olha, eram 3 Brasis, minha gente, que tinha lá. Tanto é que hoje, agora, para a próxima COP, que vai ser em Dubai, já estamos com grande dificuldade para não saber onde vai estar a CNA, onde vai estar a CNI, onde é que vai estar esse pessoal todo que trabalha. Por enquanto, nós não temos ainda uma posição oficial. Então, está muito ruim já o cenário da COP28. Mas, ainda voltando a esta situação. Mas a agricultura brasileira, fora da Amazônia, e alguns pontos da Amazônia ela se desenvolve muito fortemente, a exemplo de Paragominas, que eu não conheço, no estado do Pará. O estado do Pará será um player no futuro altamente importante, mas a agricultura brasileira ela é muito forte no Cerrado brasileiro, isto sim. Ela aí substituiu a vegetação do Cerrado por produção de comida, e com muito mais eficiência, porque o Cerrado estava lá, ainda respeitando reserva legal, respeitando APPs, portanto, respeitando a legislação brasileira, e não sei se você sabe, a legislação brasileira permite desmatamento na Amazônia, sim, e nós, como CNA, nós combatemos sim o desmatamento ilegal. Aquilo que é ilegal nós não compactuamos, deve ser penalizado, mas aquilo que é legal tem que ser respeitado. Agora, a fronteira entre o legal e o ilegal, numa floresta como a Amazônia, é muito tênue. Nós não sabemos, então nós precisamos de coisas mais eficientes. Mas, de qualquer maneira, a agricultura brasileira, que não tem nada a ver com este cenário amazônico, é que está sendo atacada como um todo. Só que a agricultura brasileira, no momento de hoje, ela é solução para o mundo. Porque se o Brasil não tivesse descoberto a agricultura tropical, eu pergunto quanto é que valeria 1 quilo de carne bovina, 1 quilo de carne suína, 1 quilo de carne de frango, quanto é que valeria 1 tonelada de soja e 1 tonelada de milho? Só esses 5 produtos. Quanto é que valeria se não fosse a agricultura tropical brasileira? E o mundo estaria passando fome, pelo menos nós teríamos, aí sim, mais de 1 bilhão de famintos no mundo afora. Gideão, uma coisa interessante que a gente percebe que em outros países, os representantes, sejam primeiro-ministros, presidentes, eles não falam mal da agricultura deles, né? Muito pelo contrário. Ao passo que os nossos representantes aqui falam muito mal, né, do agro brasileiro, influencers também, né? Esse pessoal da mídia fala muito mal, né? Ao contrário de outros países. Dentro de todo esse contexto que você falou agora, como você acha que nós podemos melhorar a imagem do agro, né? Claro, o nosso podcast humildemente se propõe a isso também, né? Mas como você acha que pode ser feito para melhorar a imagem? Porque tudo hoje é uma questão de versões, né? Então, as bolhas trabalham de maneira a não se comunicar, parece que direito, né? Embora nós tenhamos tantas possibilidades hoje de comunicação, né? Mas como, na tua visão, nós podemos melhorar essa questão? Em primeiro lugar, internamente trabalhando e afastar a ideologia da agricultura. A agricultura é uma coisa, ideologia é outra, minha gente. Se nós vamos pegar os ideólogos de plantão, ambientalistas xiitas e todo esse pessoal, eles estão sempre tentando denegrir a imagem da agricultura brasileira, porque parece que não interessa o crescimento da agricultura brasileira. Você, claro, para que serve o MST? Aí começa a primeira pergunta. Para que serve essa gente? Até hoje, levaram já 70 milhões de hectares nesse país continental e até hoje não demonstraram a que vieram.
e ainda continuam tendo guarida em hostes governamentais. Então nós temos que, em primeiro lugar, afastar a ideologia do processo produtivo, do processo agrícola, porque isto foi uma barreira. Lá em tempos passados, eu diria 30, 40 anos atrás, nós éramos latifundiários improdutivos. Esse era o nosso apelido, com outros apelidos, inclusive até mais pejorativos do que esse. Tá? À medida que nós viemos crescendo com o agronegócio, com a agricultura, eles foram mudando. Aí passamos a ser envenenadores do meio ambiente, através dos agrotóxicos, que eles gostam muito de falar, que na realidade o que nós usamos são remédios para as plantas, nós usamos agroquímicos. Eu não vou numa farmácia para comprar um veneno, eu vou na farmácia para comprar um remédio. Humanotóxico, né? Humanotóxico, exatamente. Eu não vou na farmácia para comprar um humanotóxico, eu vou lá para comprar um remédio. E no entanto, N bulas, ou a grande maioria das bulas dos remédios de uso humano, são concentrações muitíssimo superiores às concentrações de produtos, inclusive similares, que nós usamos na agricultura. Acontece que a agricultura se expandiu, e quando tu expande a base alimentar, tu não expande a base alimentar só para a pessoa humana, tu expande para o mundo, para toda a fauna, toda a flora que existe, e aí tu tem uma concorrência muito maior de próprios animais. Hoje, tu chega no interior do Rio Grande do Sul, tu encontra muito mais bicho do que aves e mamíferos que encontrava há alguns anos atrás, porque expandiu a base alimentar, obviamente. E evidentemente que aqueles inimigos da agricultura, os insetos, toxinas, fungos, etc., também concorrem. Evidentemente que se nós não tivermos remédios para combater esse tipo de situação, quem passa fome é para quem nós estamos trabalhando, ou seja, nós homens, nós humanos, e que passaremos fome se não tivéssemos como tratar esse tipo de situação. E essa indústria é uma indústria que evolui, e evolui muito rapidamente, mas tem sempre gente colocando picuinhas, até nos trazendo dificuldade. De repente nós temos que usar um princípio ativo que já está defasado em alguns outros lugares do mundo, porque não são autorizados o seu uso no Brasil, com muito mais eficiência, diga-se de passagem, as novas moléculas. Isso é para fazer uma rápida colocação sobre a importância da indústria química na agricultura moderna. Inclusive, ela faz com que usemos menos hectares também, porque nós intensificamos a produção, nós verticalizamos a produção. Mas o cerne da pergunta de vocês, que é no sentido do que nós teríamos que fazer, isto se faz com o tempo e com a necessidade da humanidade. Muito trabalho, muita dedicação, muita oportunidade, exemplo que vocês estão me dando agora no AgroPlus, para poder contar para alguém vai ver, muitas pessoas vão ver e dizer, mas eu pensava diferente. Pelo menos nós estamos tendo a oportunidade. Então, muito trabalho, muita tecnologia, muita eficiência naquilo que se faz, muito cuidado com o solo, muito cuidado com a agricultura, incrementar. E quando nós fizemos uma conversão do ambiente natural ao ambiente produtivo, nós estamos melhorando aquela condição ambiental, porque estamos preservando a mata, estamos preservando a APP e estamos promovendo o solo através de utilização de calcário, a utilização de fertilizantes, ciclos de culturas diferentes, onde nós colocamos uma sequência de culturas para que possamos ir melhorando o solo. Então, ao longo deste tempo, provando esse tipo de situação e demonstrando os números crescentes de produtividade que nós viemos, o Brasil vem, cada vez cresce mais, usa menos área com mais produção e resolvendo os problemas do mundo, que nós poderemos superar esse tipo de situação da narrativa, porque o que existe não é realidade, o que existe é uma narrativa muito bem colocada, e eu diria o seguinte, mundialmente, essa narrativa está colocada no mundo afora, e isso é que traz algum problema para a agricultura brasileira. Mas se não fosse o Brasil, hoje é aquilo que eu coloquei para vocês, quanto é que valeria 1 quilo de alimento. Muito bem. Lembramos o nosso ouvinte que ative o sininho, curta o nosso canal AgroPlus Podcast para que você tenha oportunidades como esta de ficar cada vez mais qualificado e, de fato, entender o que são mitos e verdades na agricultura brasileira. Estamos recebendo e debatendo aqui com o Gedeão, que é presidente da Farsul e vice-presidente da CNA, que
tem aí uma grande participação no agronegócio brasileiro, esteve participando no ano anterior, em 2022, da COP27, e estamos trazendo informações juntamente aqui com o nosso colega Rui. Então, assim, Gedeão, no gancho dessa linha da comunicação ao agronegócio para a sociedade brasileira de forma diferenciada, como falamos no início do programa, nós temos bastante indicadores disponíveis para as pessoas, seja nas redes sociais, nos sites e nas instituições renomadas que ali tem essa função de trabalhar em prol disso, de uma agricultura que você testa, avalia, melhora manejos, tecnologias e traz oportunidades de crescimento. Citamos aqui também que o Brasil ele tem um crescimento literalmente exponencial, inigualável a qualquer outro país. Então, nessa linha, eu te pergunto assim, Gedeão, o que é essa ferramenta, né, esse mecanismo CAR, Cadastro Ambiental Rural, que nem todos sabem, o que isso demonstra como grande desafio e oportunidade para o produtor rural brasileiro frente ao nosso Brasil e ao mundo, onde que falam em vários indicadores, né, Rui, que o Brasil preserva acima de 66%. Então, nessa linha, mais ou menos, se tu puder nos trazer algumas informações para que o nosso telespectador e ouvinte aí perceba a diferença, por exemplo, Brasil e Europa, Brasil e Ásia, Brasil e Estados Unidos, o que é a nossa preservação ambiental com todo esse crescimento exponencial inigualável e aonde que vamos chegar, né? Se fala muito, eu fiz uma especialização em 2004 que dizia o seguinte, a primeira aula, lá, uma especialização em gestão do agronegócio, o professor trouxe o seguinte discurso na primeira aula, nós precisamos até 2050 dobrar a nossa produção agrícola. E naquele cenário, naquele ano, nós tínhamos uma produtividade e um resultado de aproximadamente aí 120 milhões de toneladas de grão. Então nós estamos colhendo 315, já passou do dobro, ok? E não estamos em 2050. Então onde é que vai parar tudo isso? Então nesse sentido, o Brasil tem hoje isso, mas não tão comunicado de forma adequada. Então o Brasil ele é um grande preservador e isso é uma chave mestra para o produtor rural, porque essa preservação, né, Gedeão, ela está aonde? Dentro da propriedade rural, né, de forma legal, homologada, é um cadastro ambiental rural, é um georreferenciamento, e as pessoas precisam entender isso. Ô, Diogo, tu fizesse uma pergunta que por si só é uma palestra, que essa história, o cadastro ambiental rural, que é um cadastro que o produtor rural, toda a propriedade rural, toda a matrícula, ela tem um mapa colocado, e dentro desse cadastro ambiental rural, ali tu tá o que é reserva legal, o que é preservação permanente, o que é terra agrícola. Isso aí tem um número tal, qualquer um pessoal que entra lá, tu vai ver, tu vai entrar direto no mapa da existência da propriedade rural. Mas dentro disso aí, o Brasil hoje, para que tenhamos uma ideia, só a preservação que tem dentro das propriedades rurais já é do tamanho do território europeu. Legal, hein? Bom, se nós juntarmos, junto com a vegetação nativa e tudo que está se preservando, é maior que toda a Europa. A preservação é maior que o continente europeu. Olha bem, para que as pessoas tenham ideia da preservação. E se vocês olharem e nos comparar a agricultura brasileira com a agricultura americana utiliza 74% do território dos Estados Unidos. 74,3%, para ser exatamente. Enquanto o Brasil preserva 74,3% e utiliza apenas 22,2%. E as três maiores agriculturas do mundo, a primeira é a China, a segunda é a americana, a terceira a Índia e a quarta o Brasil. E nessa progressão que nós estamos, em 2030, 2035, nós seremos maior que todos os outros, se não tiver nenhum percalço. Então, esse é o tamanho e o poder e a preservação. Então, o Brasil passou a ser uma potência agrícola mundial, uma potência ambiental e um tema que é crucial, uma potência energética, limpa, Perfeito. De energias limpas. Qual é a matriz energética brasileira e qual é a matriz energética europeia? Olha aqui, a Europa, minha gente, cometeu um pecado capital. Ela entregou o seu processo energético à Rússia e hoje está pagando caro por isso aí.
Tanto é que a Alemanha estava devastando florestas, as poucas que existem por lá, para abrir novamente minas de carvão, são muito fortes naquela região, inclusive na Polônia, para poderem ter energia. Enquanto isso, o Brasil é energia hidrelétrica, crescendo muita energia eólica, crescendo muita energia fotovoltaica, e a matriz energética pequena, através de combustíveis fósseis, ela é bastante ínfima. E, além do mais, nós temos algo espetacular, que é um equívoco que me parece com essa história do carro elétrico. Olha, a Europa tem carro elétrico, mas de onde é que vem a energia? Vamos ser claro. A energia vinha do gasoduto da Rússia? Vinha do petroleoduto da Rússia? Energia fóssil? Então é muito bonito, o carro não espera, em compensação a usina está concentrada. E além do mais, hoje uma discussão muito forte tem, de onde é que vem as baterias de lítio, tá? Então são coisas bastante complexas. Então, em compensação, nós temos aqui uma matriz energética espetacular, que é o etanol. E o etanol vem da onde? No Brasil, principalmente da cana-de-açúcar. E outros investimentos pesados, exemplo que está acontecendo agora em Passo Fundo, né? A B8 agora, né? Que era BS Bios, acho que é B8, se não me engano, o novo nome, com grandes investimentos em etanol a partir de cereais agora, que vem ajudar a agricultura, que é limpa, que tem uma matriz limpa, para produzir energia e diminuir a emissão de poluentes através da utilização do automóvel, ou seja, da mobilidade de uma maneira como um todo. Então o Brasil está muito bem situado nessa situação. Tá? Colocado. O que existe é uma narrativa, e a narrativa é que é ruim. Nós, CNA, temos um programa que se chama, nós temos dois programas, um que é o programa AgroBR. O que é o programa AgroBR? Pegamos os embaixadores que estão localizados no Brasil, obviamente, missões estrangeiras, e levamos a conhecer em loco as propriedades rurais. Já tivemos no Rio Grande do Sul, já tivemos no Mato Grosso, já tivemos na Bahia, no oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, uma zona espetacular, diga-se de passagem, Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. Agora já estamos para setembro com uma missão para Mato Grosso do Sul, já tivemos em Santa Catarina. Então tu pegas essas missões e tu vê a diferença entre um grupo e outro, entre grupos europeus e grupos asiáticos, porque na realidade o que está acontecendo? A Europa cria narrativa, a Europa cria dificuldade, e os grandes mercados estão na Ásia, não estão na Europa. A Europa cada vez nos exige mais e nos compra menos. Em compensação, a Ásia, e lá tem de 5 a 7 bilhões de pessoas, onde tu tem China, onde nós temos Índia, que está crescendo, onde tu tem ASEAN, que são 10 países com 700 milhões de pessoas, e com países todos eles democráticos e liberais, com crescimento econômico de 4, 5% ao ano. E quando tu tem um país desses asiático com crescimento de 4, 5% ao ano, que foi o caso da China, que cresceu inclusive até 10%, não são lactentes que estão entrando na sociedade de consumo, são estômagos adultos que da noite para o dia migram de uma classe social para outra, e quando chegam na classe média, evidentemente que aumenta o consumo, e notadamente o consumo de proteína de origem animal. Então isso desencadeia todo um processo de desenvolvimento em que só tem um país no mundo, ou uma região, vamos ampliar um pouquinho mais, vamos trazer a Argentina junto disso, vamos trazer o Paraguai, vamos trazer o Uruguai. Quando nós vamos nas missões internacionais que vão para lá, eles olham para onde é que eles podem buscar esse alimento, se não nesta região do mundo. Então a CNA faz esse tipo de trabalho, muito bem feito, com esses grupos de embaixadores, para mostrar como nós estamos fazendo agricultura, como nós respeitamos o meio ambiente, e para eles entenderem um processo que não é do conhecimento deles, a possibilidade que nós temos de fazer 2 e até 3 safras no mesmo hectare por ano, que na cabeça de um estrangeiro ele tem dificuldade, porque ele vê no território europeu, ele vê nos Estados Unidos fazer uma única safra, como é que o Brasil consegue fazer 2? É que a única agricultura tropical desenvolvida do mundo é a nossa. Gideão, nós estamos bastante adiantados na hora, mas eu acho que uma questão que seria importantíssima em função da tua posição é com relação ao seguinte aspecto. O produtor rural é muito eficiente da porteira para dentro. Da porteira para fora, não. Infelizmente, deixa muito dinheiro na mesa na hora da comercialização, nas questões de gestão, enfim, né?
como que a Farsul, o Senar, estão trabalhando nesse sentido, né? Então, como você como representante de instituição, o que está sendo feito para melhorar essa situação? Bom, nós temos dois aspectos. Na prática, o que nós fazemos e a comunicação. Como comunicar o que está sendo feito. São duas situações diferentes. Bom, na prática, nós temos um desenvolvimento tecnológico muito forte, muito evidente e muito rápido. E que o Estado brasileiro, com todas as suas ineficiências, nos entrega alguém para trabalhar no campo, não é diferente na indústria, não é diferente no comércio, com baixa qualificação. Nós temos, infelizmente, no país, muitos analfabetos funcionais. Imagina tu pegar um trator que tu compra, e é fácil de comprar um trator, basta eu pegar o telefone, no outro dia estão me entregando o trator. Quando o trator chega na minha casa, eu abro a porta da cabine dele e digo, mas e quem toca nisso aí? Quem toca essa máquina? Hoje a cabine de um trator, ela é mais equipada que a cabine de uma Mercedes ou de uma BM. Vamos ser claro, tem mais tecnologia do que uma Mercedes e que uma BM, que nós reputamos como carros, artigos de alto luxo. E, no entanto, eu vou entregar este equipamento para uma pessoa absolutamente desqualificada. E a única setor que tem alguma coisa na mão, que é o nosso Senar, que é uma instituição nossa, paga pelos produtores rurais e administrada por nós, setor privado, que pode qualificar este pessoal, e isso estamos fazendo. Tanto é que aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós levamos qualificação a mais de 100 mil pessoas por ano. Hoje, inclusive, já levamos assistência técnica e gerencial, já estamos levando a 11 mil produtores absolutamente de graça, porque aí nós já pegamos uma qualificação um pouco maior, que é o produtor rural, do pequeno ao médio. O grande por si só se defende, mas também está à disposição do grande. O cenário é de todos, mas muito focado na qualificação do produtor rural e muito qualificado na qualificação daquele pessoal, da mão de obra que vai trabalhar no campo. Isso é uma realidade. E quando tu tens qualificação, tu tem crescimento salarial também, porque é uma decorrência, porque tudo é mercado. Mão de obra também é mercado, é oferta e procura. Quando tu tem necessidade de gente com mais qualificação, tu paga mais. E se tu paga mais e as pessoas se qualificam, evidentemente que o resultado disso é uma vida melhor, com mais dinheiro no bolso. Isso é uma realidade. Agora, como comunicar tudo isso aí? O nosso sistema, ele se comunica muito bem com o produtor rural. E também tem deficiências, mas consegue, e não podemos também tirar da mente que nós vivemos num país continental. O Rio Grande do Sul é apenas um dos estados, dos 27 estados brasileiros, e já é um estado grande. Vamos dizer, o Rio Grande do Sul é maior que muito país latino-americano. Vamos ser claros, e a economia gaúcha também é muito maior que diversos países latino-americanos, vamos ser claros. Eu comparo assim, o nosso vizinho aqui, o Uruguai, é menor que o Rio Grande do Sul, e a economia uruguaia é 5 vezes menor que a economia gaúcha. Então nós temos, o Uruguai tem 3 milhões de pessoas, nós temos 11 aqui no estado do Rio Grande do Sul, 11 milhões e alguma coisa. Ou seja, então nós temos uma diferença muito grande sobre outros países, outros setores, enfim. Mas de qualquer maneira, nós temos que comunicar dentro desse país gigante. E a nossa CNA, e é algo absolutamente recente, ela fez um projeto de mídia do nosso Senar de comunicação com a população urbana, para dizer para o setor urbano quem somos nós do agro. Porque Roberto Campos já dizia, minha gente, não existe opinião pública, o que existe é opinião publicada. E se há 30 anos atrás, 20 anos atrás, os jornais, a imprensa taxavam o agronegócio com termos pejorativos, porque o agronegócio não era grande coisa, hoje, com este crescimento, com essa importância, e o agronegócio hoje é a salvação da pátria brasileira, o Brasil tem 380 bilhões de dólares em caixa, graças ao agro, porque o agro que é superavitário na balança comercial. Para você ter ideia, a balança comercial do agro foi superavitária em 150 bilhões no ano passado, e, no entanto, o superávit da balança comercial brasileira foi de 61 bilhões de dólares. E essa diferença quem é que cobriu? Tá aí os números e contra números
Contra números não há argumentos que sirvam. Foi o agro. Então, na realidade, hoje nós estamos com uma campanha publicitária no país inteiro, nas grandes mídias, nas grandes televisões, em todas as mídias sociais, mas não uma mídia dirigida ao produtor rural, senão ao consumidor. Onde aparecem pequenos produtores, quase todos os cenários que têm se apresentado, e estão todos os grandes canais de televisão, inclusive o maior deles, em horários nobres, mostrando a importância do Senar, a importância do agricultor, independente do seu tamanho, na qualidade que ele está fazendo para levar à mesa do consumidor brasileiro. Então, isso é um exemplo daquilo que está sendo feito. O nosso Senar aqui no Rio Grande do Sul também fez algo parecido, também nas mídias de um modo geral, então colocando informação ao consumidor, ao povo brasileiro, da importância daquilo que ele tem dentro do seu país, para que tenha orgulho do seu país, porque o Brasil hoje não é mais Pelé, não é mais carnaval, não é mais só café. O Brasil hoje é uma potência mundial em alguns setores. Gostaríamos que fosse uma grande potência em tudo, não é, né? Temos grandes problemas no setor industrial, tanto é que as indústrias que estão indo melhor são justamente as ligadas ao agro. A outra indústria, pela carga brasileira, carga fiscal brasileira, o Brasil é o que nós chamamos de custo Brasil. Agora saiu a reforma tributária, oxalá as coisas evoluam para algo mais palpável, mais palatável, para que a indústria, o nosso comércio, o nosso setor de serviços que são deficitários possam se desenvolver de uma magnitude maior e que possa levar esse país continental a ser a grande potência que todos nós almejamos. Mas aí vem as questões, avança um pouquinho, vai um pouco para trás, mas enfim, pelo menos a reforma tributária saiu, que nos parece algo que possa ser altamente positivo, só que para mim, a meu ver, está muito a longo prazo, ela tinha que ser mais curta. Muito bem. Se encaminhando para a reta final do programa de hoje, estamos agradecendo mais uma vez, né, Rui, aqui então a presença do Gedeão Pereira, que é então presidente da Farsul, vice-presidente da CNA, tem uma grande presença no setor do agronegócio, que precisa, como algumas dicas que ouvimos aqui do Gedeão, dicas estratégicas, né, Rui? Até para o produtor rural, para a cadeia produtiva do agronegócio, para a sociedade brasileira, para os futuros jovens, a universidade. Né, Gedeão, o agronegócio é um setor que emprega, está de braços abertos aí para qualificar o pessoal e crescer de forma exponencial. Então, dicas estratégicas para encerramento: tecnologia, qualificação e comunicação no agro. O Brasil é uma potência ambiental, agrícola e energética, frente ao mundo. Então, né, Rui, eu acho que está dado o recado, Gedeão. Agradecemos mais uma vez a tua presença. Deixamos aberto a você as considerações finais aí. Para nós é uma gratidão estar debatendo com você e mostrar para a sociedade, de fato, aonde que vai parar o agronegócio brasileiro. Na ponta. Sem dúvida nenhuma, eu sou muito brasileiro, antes de mais nada, sou nacionalista. Eu amo o meu país. Acho o Brasil um país espetacular. Por onde eu ando nesse país, e eu conheço o Brasil, as pessoas conhecem muito o Brasil das capitais, fazendo turismo pelo litoral, que é um litoral, diga-se de passagem, também maravilhoso, maravilhoso. E eu conheço o Brasil, tenho tido a oportunidade, via CNA, via Farsul, evidentemente, através desses programas que nós temos, de conhecer o Brasil agrícola, o Brasil por dentro. E o Brasil é realmente algo espetacular. Quando nós subimos e andamos por este país, é que nós temos a oportunidade de aquilatar o nosso desenvolvimento econômico, a nossa potencialidade e aquilo que nós já conquistamos. Então, eu só tenho muito orgulho do meu país, sou um brasileiro, e muito orgulho daquilo que nós somos e representamos, de sermos produtores rurais, porque realmente hoje esta classe econômica nesse país é quem está salvando a nação brasileira, está mantendo recursos em caixa, está trazendo divisas internacionais. Possivelmente o Brasil seja um dos 10 países que mais tem divisas internacionais no bolso, né? Primeiro é disparado a China, mas eu não sei se está ali em sexto, sétimo, oitavo, está por aí. Tá? O que nos traz uma certa solidez. Olha o que está acontecendo com o nosso vizinho aqui do lado, Sim. a Argentina. Vamos ser claros, o que está acontecendo? Aquela velha história que nós vimos acontecer no Brasil há 20 anos atrás, chapéu na mão no FMI. Isso não acontece mais no país, graças ao nosso setor, minha gente.
Esse é o agro respondendo para o país. Então o povo brasileiro, e não é uma conquista tão somente do agricultor brasileiro, não, isso é uma conquista do povo brasileiro. Por quê? Quem fabrica o meu trator não é uma pessoa urbana, não é uma pessoa rural, é uma pessoa urbana. Exato. Quem fabrica o meu químico é uma pessoa urbana. Os empregos são criados na cidade. Boa parte das cidades do Brasil, se não a esmagadora maioria, vivem bem porque é do agro. Então, na realidade, é uma conquista de um povo. Isso é uma epopeia que ainda não foi escrito em nenhum livro. Como é que em 26 anos nós conseguimos um crescimento exponencial, que é nós gostamos muito de falar no crescimento chinês, né? O agro teve crescimento chinês dentro do território nacional. É isso aí. Tenhamos orgulho do nosso país, orgulho daquilo que nós fazemos e vamos, se Deus quiser, sim, construir um grande país para a geração atual, que é a nossa, e as gerações futuras. Amém. Então, esse é o podcast do AgroPlus. Agradecemos a sua audiência, curta o canal, ativa o sininho e acompanhe a próxima edição. Um abraço a todos. Valeu.